Muito boa noite a todos aqueles que nos acompanham, estão aqui pelo Facebook. Nós vamos hoje iniciar então a nossa formação sobre a Virgem Maria nas Sagradas Escrituras. É um assunto, penso eu, que é muito relevante a todos nós. É importante nós conhecermos a Escritura e sabermos também todos os locais que falam a respeito de Nossa Senhora. Primeiramente, eu queria convidar a você a pegar a sua Bíblia, você que está aí em casa, compartilhe este vídeo aí no seu Facebook para que mais pessoas possam assistir e também tome a sua Bíblia. Nós vamos usar ela nesta primeira parte, então, hoje, iniciando essa primeira parte sobre Maria nas Sagradas Escrituras. Então, amanhã a segunda parte, quarta a terceira parte, abordaremos os dogmas marianos e então, quinta-feira, terminaremos com a celebração aqui, o terço, em honra a Nossa Senhora de Fátima e a consagração, então, da paróquia a ela. Bom, vamos iniciando. As pessoas vão entrando. Você que tiver alguma dúvida pode deixar aqui nos comentários, né? Eu vou vendo depois, mas pode deixar aqui nos comentários a sua pergunta, caso surja alguma dúvida durante a formação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, esperança nossa e sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Antes de nós falarmos sobre Maria nas Sagradas Escrituras, nós precisamos primeiro saber o que para nós católicos, na verdade, é a palavra de Deus. Isso é muito importante, nós sabermos o que é a palavra de Deus. Se vocês pegarem o Evangelho de São João, né, o último capítulo, o último versículo de São João, a Sagrada Escritura diz o seguinte, João capítulo 21, versículos 24 a 25. O evangelista São João diz assim: Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e as escreveu, e nós sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Ora, Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se todas elas fossem escritas, uma por uma, creio que nem o mundo inteiro poderia conter os livros a serem escritos. Ou seja, então Jesus fez coisas e disse coisas que não estão escritas aqui na Bíblia. Ou seja, São João disse, se ele fosse colocar tudo por escrito, não caberiam nos livros do mundo. Isso quer dizer o quê, meus irmãos? Que a Sagrada Escritura não é a única fonte da palavra de Deus. Tá? Pense comigo o seguinte, nós temos aqui, nos primeiros séculos, a Igreja nascente, né? Os 12 apóstolos, 72 discípulos, e aqueles homens, né, ali não ficavam com um gravador do lado de Jesus. Eles não estavam com um papel e uma caneta. Na época, a escrita era muito mais difícil. Ninguém tinha ali um bloco de notas, né, um celular, um iPad, né, um computador para digitar a Bíblia. Jesus falava, e claro que, pela tradição judaica, o ouvido deles, por ser uma cultura semítica, onde não havia escrita, no sentido de ser fácil a escrita, o que aconteceria? Eles têm um ouvido já aguçado para que eles possam, então, escutar uma vez aquela coisa e depois transmiti-la, literalmente. Ou seja, a memória deles era muito mais rica do que a nossa, que temos tecnologia que nos ajuda a não precisar reter na memória, mas nós retemos em outras coisas. Então, Jesus disse e ensinou muitas coisas. E depois que Nosso Senhor subiu aos céus, nós temos ali escritos, né, ali 30 anos depois, o Evangelho de São João, o Apocalipse de São João foi escrito no ano 100. Né? Então, ou seja, a Bíblia foi escrita depois. A Bíblia foi escrita depois da Igreja nascente. Então, os apóstolos foram escrevendo, né, a Sagrada Escritura, certo? Foram escrevendo ela. E depois, a Igreja, no século IV, disse quais livros eram inspirados e quais não eram. Então, a Bíblia que nós temos hoje, se nós temos ela desta forma, nós devemos graças à Igreja Católica.
que disse os livros que são inspirados, o Novo Testamento, são canônicos e os livros que não são. Mas a palavra de Deus, então, não está só contida na Bíblia, porque o que nasceu primeiro foi a igreja. O Antigo Testamento já estava escrito, mas o Novo Testamento não. Então, a palavra de Deus está contida na Sagrada Escritura e na tradição. É isso que nós vemos aqui no Evangelho de São João, no final. As outras coisas que Jesus fez, ensinou e disse, essas outras coisas, elas não estão só na Bíblia. Essas outras coisas estão na tradição, com T maiúsculo, ou seja, a tradição apostólica. São Paulo vai dizer: transmito-vos aquilo que recebi. Na noite em que foi entregue, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu. Ou seja, existe uma transmissão, uma transmissão da revelação através da tradição da igreja, que está guardada nos apóstolos. Então, várias coisas nós temos hoje graças à tradição apostólica. Por exemplo, não tem nenhum lugar na Bíblia que está escrito como se reza a missa. Isso nós herdamos da tradição apostólica. Inclusive tem até um catecismo, a Didaqué, é um catecismo apostólico. Eu posso trazer amanhã para vocês verem. A Didaqué é um catecismo apostólico, ou seja, os apóstolos escreveram aquilo, mas aquilo não está na Bíblia. Isso faz parte então da tradição. Então, ler a Bíblia sem estar unida à tradição da igreja é a mesma coisa de você serrar o galho onde você está sentado. Porque ela foi escrita por católicos, né, para católicos. A Sagrada Escritura, você ler ela fora do ambiente da igreja católica é como você pegar um peixe e tirar ele fora d'água. Porque a Bíblia não caiu do céu desse jeito que nós temos ela aqui. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer então que a palavra de Deus, ela está, como nós católicos acreditamos, na Sagrada Escritura e também na tradição. E quem guarda e interpreta isso é que aqueles que possuem o carisma apostólico, né? São Pedro vai dizer na sua carta justamente isso. Quem interpreta as Escrituras, né, quem interpreta ela, são os apóstolos. E hoje na igreja, né, na pessoa do Santo Padre o Papa e os bispos. Os bispos têm esse carisma de proteger o depósito da revelação, que é a Sagrada Escritura e a tradição, e interpretar. Eles têm esse dever. Então, só para deixar claro aqui, tá, que nós... Por que eu estou deixando claro isso aqui? Porque vão começar a perguntar assim: padre, mas onde que está na Bíblia? Onde que está na Bíblia? Onde que está na Bíblia? A Bíblia não é só a única fonte da palavra de Deus. Nós temos também a tradição. E nós vamos ver isso mais para frente. Segunda coisa que eu quero deixar claro aqui como introdução. Para nós católicos, e isto é uma coisa que nós podemos constatar, a leitura da palavra de Deus possui 4 sentidos. Quando nós lemos algum trecho da Bíblia, nós podemos tirar dele 4 sentidos. O primeiro é o sentido literal, ou seja, aquilo que o autor realmente escreveu naquela época, naquela situação, ou seja, aquele fato que estava acontecendo ali, o sentido literal. Aquilo que está ali. Não se altera. Né? Depois, nós temos um sentido alegórico, ou seja, aquilo que aconteceu no Antigo Testamento como pré-figuração daquilo que se realizaria no Novo. Aquilo que estava latente no Antigo se torna patente no Novo. Então, essa segunda leitura precisamos compreender. Né? Então, a leitura literal, ou seja, o texto que está aqui, lendo ele, como a gente fala, cruamente, é o que está aqui. Também tem o sentido alegórico, ou seja, um fato, um acontecimento, um personagem, uma pessoa, um objeto que representa e significaria, na sua realização, no Cristo, no fato do mistério de Cristo. Depois nós temos uma leitura moral. Existem coisas na Bíblia que são leituras morais, por exemplo, os 10 mandamentos, por exemplo, aquilo que nosso Senhor nos ensinou, tudo a nível moral, contra os pecados, as virtudes, as bem-aventuranças. A Sagrada Escritura também ensina como nós vivermos, como temos que viver. E também a leitura anagógica, ou seja, aquela leitura que fala das realidades celestes, que fala do céu, fala da eternidade. Então, como nós temos o Apocalipse, nós temos o livro de Daniel, várias passagens falam a respeito das realidades que virão. Então, aqui existe uma leitura anagógica. Até o Cristo já falou da sua segunda vinda. Toda essa realidade da segunda vinda, do céu, é essa leitura anagógica que a igreja faz. Então, nós temos 4 formas, né, quatro maneiras de ler a Escritura. O sentido literal, alegórico, moral e anagógico.
Eu queria me deter aqui nesse segundo sentido, o sentido alegórico. Vamos pegar a nossa Bíblia, tá? Em 1 Pedro, ok? 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 10 a seguintes. Primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículos de 10 a seguintes. São Pedro diz assim: sobre esta salvação, ou seja, a salvação de Cristo, investigaram e perscrutaram os profetas. Eles profetizaram a respeito da graça que estava destinada para vós. Procuraram saber a época e a que circunstância se referia o Espírito de Cristo que estava neles, ao anunciar com antecedência os sofrimentos de Cristo e a glória que viria depois. Ou seja, nós temos aqui claramente o Antigo Testamento, toda a Sagrada Escritura, toda ela fala de Cristo. Nós tiramos Cristo do Antigo Testamento, nós tiramos os óculos do Antigo Testamento, ele não tem sentido. Você olha o Antigo Testamento, ele é como um quebra-cabeça que falta algo para unir. E quando você tem a encarnação do Verbo, nosso Senhor Jesus Cristo, e você olha para o Antigo Testamento e você coloca os óculos da fé, os óculos de Cristo, você enxerga, né, o Antigo Testamento. São Paulo vai dizer, os judeus têm como um véu, né, que cobre os seus olhos. Ou seja, o Cristo, toda a Escritura fala dele. Então São Pedro diz, já nos profetas, o Espírito de Cristo estava neles e falava, né, falava dele. Temos também em 1 Coríntios, tá? 1 Coríntios, capítulo 10, versículos de 1 a seguintes. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 1 seguintes. São Paulo diz assim: não quero que ignoreis, irmãos, que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Está falando aqui da libertação do Egito. Todos foram batizados em relação a Moisés na nuvem e no mar. Todos comeram o mesmo alimento espiritual e todos beberam a mesma bebida espiritual. De fato, bebiam de uma rocha espiritual que os acompanhava. Essa rocha era Cristo. Ou seja, no entanto, Deus não se agradou da maior parte deles e por isso caíram mortos no deserto. Essa rocha era Cristo. Ou seja, São Paulo está dizendo, aquela rocha que Moisés feriu em Massa e Meriba, feriu aquela rocha e daquela rocha saiu a água, São Paulo está dizendo, aquela rocha era Cristo. Então toda a Escritura fala dele. Agora, se São Paulo e São Pedro não bastam, então vamos pegar o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, tá? Capítulo 24, Caminho de Emaús, versículos 27. Tá? Capítulo 24, versículos 27. Vamos dar uma olhada no que São Lucas fala, né, para nós a respeito disto. Ou seja, Jesus diz assim, no versículo 26, não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar em sua glória? E começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras o que se referia a ele. O próprio Cristo diz, Moisés falava de mim. Então, o Antigo Testamento, todos os fatos, né, pessoas, né, por exemplo, Moisés, né, vamos pegar antes de Moisés, vamos pegar Adão. Né, São Paulo vai deixar claramente isso na carta aos Gálatas, Jesus é o novo Adão. Depois, nós temos ali Isaac que carrega a lenha nas costas, sobe o Monte Moriá para ser ofertado em sacrifício. É o Cristo que sobe o Monte Calvário com a lenha nas costas e vai ser oferecido em sacrifício. Nós temos Melquisedeque, que ofereceu pão e vinho, o sacerdote, que não tem começo, não tem fim, não tem origem, não tem fim, que é a figura do Cristo, sumo e eterno sacerdote. Nós temos também Moisés, que liberta o povo da escravidão do Egito, lhes dá de comer. O Cristo, que liberta o seu povo da escravidão do demônio e pelas águas do batismo os insere na terra prometida, ou seja, na terra do céu. Mas não só pessoas, né? E Jesus que nós podemos comparar com Davi, ele é o novo Davi, e assim por diante. Nós temos também acontecimentos, né? A passagem do Mar Vermelho, como a Páscoa, ou seja, o seu povo que passa pelas águas purificantes.
Nós temos o maná que está ali, dado. Todo dia de manhã chovia o maná na relva, prefiguração da Eucaristia. Nós temos também animais, o leão de Judá, que é o Cristo. Nós temos a serpente de bronze que Deus mandou Moisés colocar na haste para que todos que olhassem para ela ficassem curados. E Jesus vai dizer no Evangelho, quando eu for levantado da terra, ele diz, assim como Moisés levantou a serpente na haste, quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Então, objetos, animais, acontecimentos, pessoas, tudo, toda a Escritura fala de Cristo. E, consequentemente, se toda a Escritura fala de Cristo, então, consequentemente, nós temos o seguinte, né? Nós temos o seguinte. Tudo que fala dele está ligado ao seu mistério. Então, a Escritura toda fala de Cristo. Mas existem realidades que estão em torno, que estão unidas intimamente ao seu mistério. E é aqui que nós encontramos o seguinte. Se o Antigo Testamento fala todo de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele é o maior acontecimento da Escritura, então Maria também deve estar presente de forma latente no Antigo Testamento e patente no Novo. Porque ela está unida intimamente ao mistério do seu Filho. Ela está unida perfeitissimamente a este mistério. Então não tem como separá-la de Cristo. Porque ela é mãe dele. Então, se toda a Escritura fala de Cristo, tem que ter em algum lugar alguma coisa que fala dela. Tem que ter. Porque o erro que as pessoas têm, muitas vezes, é dizer assim, veio o pecado original, e aí, quando Deus resolveu salvar a humanidade, ele então procurou uma mulher para ser a mãe dele. Não. E aqui nós encontramos o primeiro texto messiânico. O primeiro texto, já no Gênesis, o que a igreja chama de proto-evangelho. Podem pegar a Bíblia de vocês em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. A cena que nós temos aqui é a cena do pecado original. Nós temos ali Eva, que toma o fruto, dá para Adão comer, nós temos ali a cena do pecado original. E logo no mesmo instante onde o pecado entra no mundo, Deus já faz a promessa da salvação. E Deus diz assim, no versículo 15, dizendo para a serpente, porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, aqui está de forma clara. Quem que é essa mulher? Porém, inimizade entre ti e a mulher. Entre a serpente e a mulher. Entre a tua descendência e a descendência dela. Entre ti e a mulher, qual mulher está sendo referida aqui? De forma prefigurada. Maria Santíssima. Maria. Então, inimizade entre ti e a mulher. Maria. Entre a tua descendência e a descendência dela, ou seja, a descendência da perdição, dos filhos de Satanás, do pecado, e a descendência dela, os filhos dela, aqueles que foram remidos pelo sangue de Cristo. E aí Deus diz, esta te ferirá a cabeça, ou seja, Nossa Senhora esmaga a cabeça da serpente, e tu lhe ferirás o calcanhar, ou seja, ela fere justamente essa descendência que foi marcada pelo pecado original, mas é salva no batismo por Cristo. Então Deus já diz aqui, colocarei inimizade. Tá? Inimizade. Quando nós formos falarmos dos dogmas, nós vamos voltar aqui. Mas então que fique claro aqui. Né? É inimizade entre ti e a mulher. É a misteriosa salvação já ligada à mulher. Entre a tua descendência e a descendência dela. Ou seja, ela vai ter um filho. Então aqui existe um proto-evangelho. Já no início existe um proto-evangelho. Então, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Por inimizade entre ti e a mulher. Depois, nós temos a passagem de Isaías, capítulo 7, versículos de 10 a 14. Isso é no século VIII a.C. Tá? Então, nós temos o profeta Isaías, que nos vai falar justamente a respeito de uma virgem. Né? Isaías
vai profetizar, né, para Acaz, para o rei Acaz, e Isaías então faz uma profecia. Isaías diz, né, uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. Uma virgem conceberá e dará à luz. Se a pessoa sabe um pouco de português, que não é muito difícil, né, vai ver que essa mulher ela é virgem antes e depois. Né? Olha aqui, Isaías 7, versículos 10 seguintes. Tá? Isaías capítulo 7, versículos 10 e seguinte. O Senhor continuou falando com Acaz. Pede para ti um sinal ao Senhor, teu Deus, quer na profundeza do Sheol, quer nas alturas das excelsas. Acaz respondeu, não pedirei, não provocarei o Senhor. Ele lhe disse, ouvi então voz da casa de Davi. Tá? A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho. Ele porá o nome de Emanuel. A virgem conceberá e dará à luz a um filho. Ela ficará grávida e dará à luz. E lhe porá o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Então, quem é essa virgem no Antigo Testamento? Quem é? Do qual está de forma latente aqui no Antigo Testamento? A Virgem Maria. Ok? A Virgem Maria. Nós temos também a passagem de Malaquias, né, que vai justamente falar sobre a parturiente. Né? Malaquias vai falar sobre a parturiente, ou seja, uma mulher que dá à luz. Né? Que dá à luz. Então, nós temos na Sagrada Escritura, Malaquias capítulo 5, versículos de 1 a 4, uma parturiente dará à luz. Parturiente dará à luz. E sempre, meus irmãos, sempre, no Antigo Testamento, esta mulher, essa parturiente que dará à luz, não é? Tanto essa virgem conceberá e dará à luz a um filho, está ligada, então, à descendência, à profecia messiânica, ou seja, ao Salvador que virá. E também, muitas vezes, essa mulher no Antigo Testamento, ela é confundida com Israel. Ou seja, Israel, esta mulher, não vamos esquecer quando Deus fala ao profeta, né, Oséias, pede para ele casar, então, com uma prostituta, né, e ali dizendo justamente isso, né, que ele casaria com ela porque Israel se comporta como uma prostituta, quando adora aos ídolos, quando faz culto a outros deuses. Então, esta mulher tem a inimizade, esta mulher que não tem, que é virgem, que dará à luz, essa parturiente que dará à luz, ou seja, ao Messias, a nova vida que virá, tudo isto é prefiguração no Antigo Testamento a respeito de a Virgem Maria. E aqui nós temos outras passagens. Depois nós vamos ver personagens, mulheres no Antigo Testamento que prefiguraram Nossa Senhora. Nós vamos ver figuras de mulheres como Ruth, como a Rainha Esther, entendeu? Como Sara. Nós vamos ver tudo isso no Antigo Testamento. Mas isso quando nós falarmos das mulheres, ok? Bom, nós temos também no Novo Testamento, partindo agora para o Novo Testamento, nós temos a realização disso. Vamos pegar São Mateus. Né? São Mateus, vamos começar pelo primeiro evangelho. São Mateus, ele diz, justamente fazendo referência ao profeta Isaías, que nós acabamos de ler, Mateus capítulo 1, versículos 18. Mateus vai dizer claramente assim: ele vai fazer referência ao profeta Isaías. Mateus capítulo 1, versículos 18 seguintes. Mateus vai dizer assim: aqui. Eis como foi a origem de Jesus Cristo. Sua mãe, Maria, desposada com José antes de conviverem, ou seja, antes de irem morar juntos, achou-se grávida pela ação do Espírito Santo. Tá? E aí, nós temos aqui
toda a narrativa de Mateus, né, José, filho de Davi, não temas em receber Maria, tua mulher, pois o que foi gerado nela vem do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, pois salvará o seu povo de seus pecados. E aqui ele diz, eis que a virgem, e aqui São Mateus vai usar no versículo 23, a referência a Isaías. Isaías, capítulo 7, versículos de 10 a 14. São Mateus vai usar essa referência para ver a profecia cumprida de Isaías aqui. Eis que a virgem ficará grávida, o anjo dizendo, então, a José. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Então, é o cumprimento. A virgem que conceberia e daria à luz a um filho que Isaías falava é a Virgem Maria. Está aqui claramente no Evangelho de São Mateus. O evangelista cita literalmente a profecia de Isaías. Aqui nos versículos 23, capítulo 1, versículo 23. Deus conosco. Tá? E aqui nós temos toda a narrativa de Mateus. Ele narra a encarnação por José, por São José. É tudo pela vista de São José. Isso tem que ficar muito claro para nós. Né? É tudo São José que vai, o diálogo com o anjo, e também com São José. Tá? Então, outra coisa que nós temos que prestar atenção aqui. Mateus capítulo 2, versículos 1 e 2, 10 e 11. Depois de Jesus ter nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, chegaram a Jerusalém magos do Oriente, né, e que perguntaram onde estava o menino. Onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Os magos estavam procurando um rei. Não procuravam o Messias, não estavam procurando outra coisa, estavam procurando um rei. E então, eles encontram a cena ali, a cena do presépio. E nós temos esta chegada que diz assim no versículo 11, capítulo 2. Quando entraram na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Ou seja, eles estavam narrando até agora a encarnação por São José. E aí quando os magos entram, o evangelista diz, quando entraram na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Isso pode passar despercebido para nós, mas não para um judeu. Eu quero que vocês, então, peguem comigo. Os magos estavam procurando um rei, não se esqueçam, um rei. Vocês peguem 1 Reis, capítulo 1, versículo 16. Tá? Primeiro livro de Reis, capítulo 1, versículos 16. 1 Reis, capítulo 1, versículo 16. Tá. Nós temos essa entrada, eu não vou ler tudo, porque senão vai ficar cansativo, mas nós temos aqui a entrada, tá, de Betsabeia. Ela entra para falar com Davi. Betsabeia, né, a mãe de Salomão, Davi, né, era rei, Betsabeia era a esposa do rei. Mas, então, para que no povo de Israel, a esposa do rei, ela não tinha tanto poder, né? O que tem poder é a mãe do rei, porque ela se torna rainha-mãe. Enquanto esposa, né, ela não tem nenhuma honra, nem nada. Ela tem o respeito, né, mas não tem nada. Nós temos então no versículo 16, quando Betsabeia entra no lugar onde Davi está, ou seja, Davi, o seu esposo, a escritura diz assim, ela respondeu, Betsabeia entrou no quarto do rei, ele já estava muito idoso, e Abisag, a sunamita, o atendia. Betsabeia inclinou-se e prostrou-se diante do rei. E este perguntou-lhe, que desejas? Então, Betsabeia, enquanto esposa de Davi, se inclina. Mas, logo no capítulo 2, versículo 19 de 1 Reis, nós temos a morte de Davi e Salomão então se torna rei, o filho dela. E agora ela não é mais esposa do rei, ela é agora mãe do rei. E então o versículo 19 diz assim do capítulo 2, Betsabeia foi ter com o rei Salomão, filho dela, para falar-lhe a respeito de Adonias. O rei levantou-se e foi ao seu encontro, preste atenção,
prostrou-se diante dela, assentou-se no trono e mandou pôr também um trono para a mãe do rei, a qual se sentou à sua direita. Agora, que em hebraico, ela é a Geribá, ou seja, ela é a rainha-mãe. O rei se inclinou diante dela e pediu que colocasse um trono do lado dela. Por isso, então, meus irmãos, que São Mateus vai usar essa expressão. Vai usar essa expressão. Tá? Muito claramente aqui. São Mateus vai dizer, eles encontraram o menino com Maria, sua mãe. Eles estavam procurando um rei, e ele é o rei de Israel. Ele é rei e senhor. Encontraram com a mãe. Maria é a nova Geribá, entende? Ela é a nova Geribá. Ela é a mãe do rei. E aqui nós temos que entender claramente o que o evangelista está dizendo, porque eles chegam, os magos se prostram, como era normal acontecer, e abrem seus presentes. Né? Quando o embaixador visitava um país vizinho, ele tinha que fazer isso. Se inclinava e tinha que abrir os seus presentes. Então nós temos aqui claramente que Maria, para São Mateus, ela é a nova Geribá, ela é a rainha-mãe. Tá? Porque eles encontram Jesus no colo dela. Ela é o trono onde o Senhor se senta. E nós temos também, aqui na Sagrada Escritura, algo muito interessante que eu tenho que falar aqui. São Mateus vai dizer que Maria ela teve o seu filho primogênito. Né? O seu filho primogênito. Aí diz assim, porque é primogênito, ela teve mais, porque ele foi o primeiro. Não, meu filho, não. Vai estudar a Bíblia, vai estudar a tradição de Israel, os costumes de Israel. Primogênito para o israelita é aquele que abre o ventre da mãe. Por exemplo, eu, Padre Lucas, sou o primogênito, seria o primogênito, não porque eu sou o primeiro dos meus irmãos, mas porque eu abri o ventre de minha mãe. Não quer dizer que minha mãe me teve e teve o segundogênito, o trigênito. Entenderam, gente? Isso não existe. É o primeiro porque ele abre o ventre da mãe. Tá? E o primogênito, como mandava a lei de Israel, vocês se lembram? Moisés deixou isso muito bem claro. Tinha que ser consagrado ao Senhor. Tinha que ser consagrado ao Senhor. Todo menino, o primeiro que abrisse o ventre da sua mãe, tinha que ser consagrado ao Senhor. E ele tinha, então, direito à herança, o primeiro filho. Isso aqui é muito importante, porque Jesus vai herdar de São José justamente a descendência de Davi. São Mateus vai deixar claro aqui, vai narrar toda a genealogia nos primeiros versículos, tá? Até que se chegasse a Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Ele narra toda a descendência para mostrar que Jesus vai herdar a descendência, ou seja, seu pai, a descendência de Davi. Ou seja, ele é de uma casa real. É isso que o evangelista Mateus está dizendo. Jesus é de uma casa real. Ele é o primogênito, ele é o que abre o ventre da mãe. Entende? Padre, mas na Bíblia está escrito que Jesus estavam Maria com os seus irmãos, não é? Ali, Maria e os irmãos de Jesus. Meu filho, vai estudar. Vai estudar um pouquinho, vai ler um pouquinho. Você vai ver que entre os judeus até hoje, o grau de parentesco entre primos, eles chamam de irmãos. Por exemplo, Ló chama Abraão de irmão na Sagrada Escritura. E Ló não é irmão de Abraão, nós sabemos disso. Então, o grau de parentesco entre os judeus era irmãos, porque Jesus tinha os seus primos. E a Sagrada Escritura usa essa expressão, justamente, irmãos. Porque esse grau de parentesco entre os judeus era chamado assim. O Antigo Testamento está cheio de passagens assim, que se chamavam entre eles de irmãos, mas não eram irmãos. Eram primos. Eram parentes distantes, muitas vezes, mas se tratam como irmãos. E depois nós vamos ver como que isso fica provado de forma cabal na própria Escritura. Como que a Virgem Maria não teve mais filhos. Tá? Então, essa passagem dos irmãos a gente deixa por aqui, a gente encerra, deixando isso bem claro. Depois, São Mateus então tem toda essa visão. Então nós vamos para Lucas. São Lucas, ele vai narrar a encarnação
com a visita do anjo Gabriel. E aqui nós temos, né, Gabriel que adentra no versículos 26 seguintes. São Gabriel entra no lugar onde Nossa Senhora está e diz assim: alegra-te, alegra-te. Só que a palavra em grego que ele usa, né, aqui não é shalom, porque os judeus se comunicam assim, né, shalom. Essa alegria que São Lucas transmite é a alegria messiânica. Né? Alegra-te, gratia plena, né? Alegra-te, cheia de graça. São Gabriel não diz assim, alegra-te Maria. Ele troca o nome dela, porque ela é a plena de graça. Tá? Nós temos aqui essa profecia da alegria, está em Sofonias, capítulo 3. Né? São Lucas faz um paralelo com Sofonias, quando narra a encarnação. E Sofonias diz assim, alegra-te, filha de Sião. Alegra-te, filha de Sião. É a alegria messiânica. Ou seja, a notícia tão esperada do Messias chegou. Esta é a alegria verdadeira. E ele diz logo em seguida, cheia de graça, agraciada, voz passiva. Ou seja, ela foi agraciada por Deus. Ou seja, não tem mérito nenhum dela. Tudo que tem nela de graça foi Deus quem deu. E o anjo reconhece isso. Pensem em vocês, o que é um anjo? Um ser puríssimo, um ser inteligentíssimo, superior à humanidade, se chegar diante de uma criatura e dizer que ela é cheia de graça. Em nenhum lugar da Escritura nós encontramos isso. Nós não encontramos nada. Em nenhum lugar na Escritura nós temos Maria como outra mulher é saudada dessa forma. Não existe. E nós vamos ver a implicância que isso tem depois nos dogmas da Imaculada Conceição, por exemplo. Então, ela é agraciada. E depois, alegra-te, cheia de graça, ou seja, dentro dela não há espaço nenhum para pecado, ela é toda agraciada. E ele diz, o Senhor é contigo. Tá? O Senhor está contigo. É contigo. E o anjo continua, o poder do Altíssimo te cobrirá. O que significa com isso? Só a gente juntar, a gente tem que saber juntar A mais B mais C do Antigo Testamento, porque toda a Bíblia ela é como um grande alfabeto que nós podemos construir, ou seja, tudo aquilo que Deus profetizou no Antigo Testamento se realizou no Novo. Tá? Então, o que acontece? Nós temos aqui o Espírito Santo te cobrirá, o Altíssimo te cobrirá. No Antigo Testamento, quando Deus cobria, vocês se lembram disso? Tá? Deus cobria com a nuvem, né, ali a tenda, que chamava Shekinah, ou seja, descia a presença de Deus, era uma nuvem que cobria. Tanto a tenda quanto o templo. A nuvem sempre foi sinal da presença de Deus. E então ficava cheia da glória. A tenda, o templo. Então, Deus cobriu Nossa Senhora. Por quê? Meu Deus do céu! Vamos olhar o Antigo Testamento, olhar os rituais de purificação do templo, os rituais de purificação da tenda. Né? Não poderia tocar na Arca da Aliança quem tinha pecados, a Arca da Aliança que guardou o maná e as tábuas da lei. Né? O templo que tinha a presença de Deus, mas não era física, não era a presença física. Agora nós temos, né, Deus que cobre uma mulher, porque ela vai ser agora a Arca da Aliança, a nova Arca da Aliança, o novo templo, aonde Deus vai habitar. Isaías tem uma visão em Isaías em que ele vê a glória de Deus e ele se amedronta por ver a glória de Deus. E Isaías vai dizer nessa passagem, que eu não me recordo agora onde está, pode o santo habitar no que é impuro e pecaminoso? Não pode. Não pode. O Santo dos Santos vem habitar em Maria, o Filho de Deus, o próprio Deus. Isaías diz, pode o santo habitar aquilo que é impuro? Não pode. Se lembrem, Moisés tirou a sandália, porque diz, tire a sandália porque o lugar onde você pisa é santo. E naquela sarça ardente, não era Deus ali, era a sua manifestação.
a manifestação de Deus. Não era Deus ali. Imagine Deus no ventre de uma mulher. Deus mesmo, aquele que não pode ser contido, não pode ser contado, aquele que criou tudo, está no ventre de uma mulher. E a Sagrada Escritura sempre diz, né? A presença do terrível. É sempre uma presença. Deus, quando se manifestava no templo, os umbrais das portas saltavam. Vocês se lembram quando alguém encostava na Arca da Aliança, em pecado, né? Ou que não foi mandado por Deus, a pessoa morria. Meu Deus, então, o que é se o Espírito Santo virá sobre ti? O poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. São Lucas está fazendo referência justamente ao Antigo Testamento. A manifestação de Deus no Antigo Testamento. Tá? E Maria, ela sabe as consequências de uma gravidez assim. Porque ela sabe que se ela aparecesse grávida, ela não estava morando com José ainda, ela poderia ser apedrejada. Era a consequência daquela época. E mesmo assim, ela disse sim. E então nós temos, depois que Nossa Senhora visita a sua prima Santa Isabel, ela diz assim, nós temos a primeira bem-aventurança do Novo Testamento destinada a ela. Feliz a que acreditou. Isabel vai dizer ela, feliz a que acreditou. E aqui São Lucas faz justamente o paralelo com Abraão, porque ele é o nosso pai na fé. Então, de Abraão nasce o antigo povo de Israel. De Maria nasce o novo povo de Israel. Porque a primeira bem-aventurança do Novo Testamento, repito, Isabel diz a ela, bem-aventurada aquela que acreditou. E Abraão no Antigo Testamento é bem-aventurado porque acreditou. Ele é o pai da fé. Mas de um povo do Antigo Testamento, o antigo povo. E Maria vai ser mãe, então, do novo povo. Tá? E então Nossa Senhora diz, Lucas 1, 46 e 49, todas as gerações me chamarão bem-aventurada e bendita, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Então, mais uma vez aqui, não é mérito dela. Tá? Não é. É do próprio Cristo. Ok? Então, São Lucas faz esse paralelo com Sofonias. Então, vocês depois leem Sofonias no capítulo 3º todo, anotem aí. Leiam depois e vejam o paralelo que São Lucas faz entre a anunciação do anjo e a desolação do povo de Israel. Como se encaixa perfeitamente. Ok? Bom, nós temos depois, então, em João, tá? Então, se em Mateus ela é a Geribá, em Lucas ela é o templo, a nova arca da aliança, a toda cheia de graça, toda pura, toda santa. Em João nós temos a nova mulher, ou seja, a nova Eva. Nós temos o novo Adão, nós temos também, então, a nova Eva. Né? A nova Eva. São João, então, nas bodas de Caná, vocês se lembram, né? São João diz o seguinte, capítulo 2, versículos de 1 a 12. No terceiro dia, houve as bodas. Jesus manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Essas três frases são frases pascais que São João vai usar depois, de novo, lá na ressurreição. No terceiro dia, Jesus ressuscitou. Jesus se manifestou a sua glória, ou seja, ali aos seus discípulos, e os discípulos creram nele. Ele usa essas três expressões no início do Evangelho. Já no início. Porque as bodas de Caná ela é todo esse casamento com o povo de Israel. Então nós temos Jesus é o noivo, nós temos um noivo ali. Jesus é o verdadeiro noivo. Tanto é que no Evangelho não aparece o nome dos noivos, porque Jesus, ele é o noivo. E Maria aqui está na pessoa da nova Eva, ou seja, da esposa, representando a igreja. E aqui, meus irmãos, fica muito bem claro, tá? Que a missão de Nossa Senhora não é só biológica, é muito maior, porque dentro da história da salvação, ela é o tipo da igreja. Ela é mãe de todos os cristãos. Então não é porque ela é só a mãe do Cristo, é o papel o papel que ela tem no reino, na vida, na história da salvação, que é o mais importante.
Então nós temos Jesus nas bodas de Caná, que é o noivo, Maria, que é a esposa, que é a igreja, né? A nova Eva, representando ali a mulher, que, então, transformam a água da lei, né? A água da lei, a lei que é incapaz de salvar, em vinho do Novo Testamento. Jesus transforma a água em vinho. O que significa isso? Transforma a água da lei, tanto é que tinham 6 talhas, nós sabemos que 6 é o número imperfeito na Sagrada Escritura, porque Jesus é a 7ª talha. Ele é a 7ª talha. Então, ele é o que vai salvar, dar sentido. Então, ele transforma esta água do Antigo Testamento na lei do Novo Testamento, no vinho do Novo Testamento. Tá? Porque o que significava as talhas? As talhas eram um lugar da purificação. Né? Era o lugar da purificação. Então, se passam as práticas de purificação e nós entramos no tempo do vinho do Espírito de Deus. Não se pode purificar com vinho. Você purifica com água. As talhas estavam ali porque os judeus fazem as purificações para entrar no lugar, né? É tudo a prescrição, como nós sabemos. Várias vezes no Evangelho se fala isso. Mas agora nós temos o vinho novo. Não se purifica com vinho. Porque passou a purificação. Agora a purificação se dá com o vinho. O que é o vinho? O sangue derramado de Cristo, que nos salva. E Nossa Senhora, com esse pedido, eles não têm mais vinho. O que acontece? Eles não têm mais vinho. O que acontece aqui? Eles não têm mais vinho, primeiro, no sentido literal, que o casamento acabaria. Porque se falta o vinho, o casamento acaba. Instantaneamente o casamento acaba. Se não tem mais vinho, acabou-se o casamento. Acabou a alegria da festa. Mas no sentido alegórico, aqui, o que significa? Eles não têm mais vinho. Ou seja, o Antigo Testamento já está esgotado. Ou seja, eles não têm mais vinho, Jesus. Essa água já não purifica mais. Né? Não dá mais conta. Nós precisamos de um vinho novo. A sua mãe está dizendo. E então Jesus, então Nossa Senhora pede, eles não têm mais vinho. E Jesus dá uma resposta a ela, mulher. Por que ele chama ela de mulher? Porque ela é a nova Eva. A mulher lá do Gênesis, lembra? Capítulo 3, versículo 15? Porém, inimizade entre ti e a mulher. São João sempre vai usar essa expressão. Mulher. Porque ela é a mulher do Gênesis. E aí Jesus diz a ela, o que há entre mim e ti, mulher? A minha hora ainda não chegou. E depois nós vamos ver por que Jesus, às vezes, usa essas expressões tão ríspidas, né? Com sua mãe. Às vezes, as passagens do Evangelho, nossa, mas por que Jesus parece ser tão grosso? Né? Às vezes, mas a gente vai ver isso mais pra frente. Talvez amanhã ou depois de amanhã. Mas ele está se referindo a essa mulher, né? A mulher do Gênesis. E aí, então, nós temos Nossa Senhora que vira para o lado e diz assim, fazei tudo o que ele vos disser. Da onde que vem essa certeza dela? Porque ele disse que a hora não chegou, ou seja, a hora do Calvário ainda não chegou. Como que ela, então, vira para o lado e diz, fazei tudo o que ele vos disser? Porque ela sabe quem ela é. Ela sabe que ela é a Gueribá. Ela sabe que ela é a mãe do rei. Ela sabe que o que ela pedir, porque o trono dela está do lado dele. Ela sabe porque o rei Salomão se levantou e se prostrou diante da rainha. Ela sabe o lugar dela no reino de Deus. Tudo o que ela pedir, ele vai fazer. Tudo. Porque nada do que ela pedir vai ser contrário à vontade do filho. Por isso, então, que ela diz, fazei tudo o que ele vos disser, porque ela se conhece, ela sabe quem ela é. Ela não discute com Jesus. Não há uma discussão. Ela simplesmente vira para o lado e diz, fazei tudo o que ele vos disser. E então, ele manda encher até a borda 240 litros de vinho. Então ele diz, enchei as talhas. Gente, 240 litros de vinho. Já imaginaram o que é isso? As 6 talhas. E então, em João, né, ele vai dizer, no final do Evangelho de São João, no capítulo 19, então, passamos as bodas, no final do Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 25 a 27, na hora da cruz, agora a hora chegou.
A cruz é a hora. E aí nós temos ali aos pés da cruz João e a Virgem Maria. E então nós temos a mulher do Evangelho de São João, ela é como uma moldura. Né? Ela está no início do Evangelho e no final do Evangelho. Ela é a mulher que moldura todo o Evangelho de São João. E Jesus diz, nós temos ali no Calvário a mesma cena do Gênesis. Vamos se recordar? No Gênesis nós tínhamos um homem, Adão, uma mulher, Eva, uma árvore e um fruto. No Calvário, e um jardim. No Calvário nós temos um jardim, né, o Calvário. Nós temos uma árvore da cruz. Nós temos um Adão, um novo Adão, que é o Cristo. Nós temos uma mulher, que é a nova Eva. E nós temos o fruto dessa árvore, que é o próprio Cristo. São João faz esse paralelo. E então, Jesus olha para ela e diz assim: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Nós recebemos a ordem de ter Maria como mãe. Eis a tua mãe. E aqui nós temos a prova mais cabal possível de que Nossa Senhora não teve mais filho. Quer saber por quê? Porque o filho mais novo, depois que morre o filho mais velho, ele tem que assumir a sua mãe. Era uma vergonha o filho não receber a mãe. Tanto é que Nossa Senhora, no Evangelho, vocês vão perceber que ela sempre, no ministério público de Jesus, ela sempre está com os primos, né? Ali com os parentes, porque Jesus saiu de casa, ela não tinha outros filhos, então ela ficou com os parentes. E no alto da cruz, Jesus entrega a João, e no final do Evangelho ele vai dizer, e daquele momento em diante o discípulo levou ela para casa, porque ela não tinha mais filho. Isso faz parte da tradição de Israel. Então, pessoal, nós temos que estudar, né? Estudar um pouquinho, assim, ter um neurônio ligar no outro, você vai entender a Bíblia, entendendo de acordo com a tradição de quem escreveu. Foi um judeu que escreveu, não foi um católico louco ou um protestante. Não. Quem escreveu foi um judeu, uma tradição judaica, mas já católico. Entende? Então, o filho mais velho tinha que entregar a mãe para o filho mais novo, para cuidar. Era a obrigação dele cuidar da mãe. Como não tinha mais filho, então entregou para João. Só que aqui não é uma questão meramente... porque Maria ali, como nova mulher, ela está de pé. Ela está de pé. Ela não está mais assim, caída. Ela não está mais como Eva, né, assim, inclinada pelo pecado. Maria está de pé, porque agora ela entendeu a sua missão. E Jesus dá uma ordem. Eis aí a tua mãe. O Evangelho de São João foi escrito por João, claro, e nós podemos todos nos colocar no lugar desse discípulo amado. Todos nós. Imaginem vocês, né, ali na cruz, no lugar de São João, porque ele está escrevendo o Evangelho também, para que nós nos coloquemos no lugar dele. E Jesus olha para nós e diz assim: eis aí a tua mãe. É uma ordem. E, infelizmente, tem muita gente hoje que não entendeu isso. Né? É uma ordem. Eis a tua mãe. E daquele momento em diante o discípulo levou ela para casa. Tá? Então, pessoal, eu queria falar do Apocalipse. Não vai dar tempo, amanhã eu falo. Eu falo daí, fora dos evangelhos, Apocalipse e carta aos Gálatas, tá? Eu vou falar sobre essa visão da mulher vestida de sol e também São Paulo que diz da mulher. Mas eu falo disso amanhã, tá bom? E amanhã também nós vamos ver outras figuras de Nossa Senhora, prefigurações, realizações do Antigo Testamento, só para vocês verem. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem que perguntar alguma coisa? Né? Fiquem à vontade. Nesses 5 minutos aqui eu vou buscar responder. Amanhã, no mesmo horário, faremos essa live sobre a Maria Santíssima nas Sagradas Escrituras. Ela vai ficar salva, você pede para alguém assistir depois, que não pôde assistir, ok? Mas não perca a oportunidade. Então, alguém tem alguma dúvida, alguém tem alguma pergunta, pode colocar aí nos comentários que eu respondo, ok? Vou esperar chegar aqui alguma pergunta. Se ninguém tiver uma pergunta, a gente encerra, tá?
Mas eu quero que vocês, por favor, estudem, né? Estudem. Nós estamos no mês de Maria, por isso estamos fazendo isso, justamente para que vocês estudem, tá? Estudem de verdade e, né, saibam o que estão falando. A gente tem que ter essa noção, né? A gente é católico, então a gente tem que ler a Sagrada Escritura com os óculos de Cristo. Todos os cristãos, como São Pedro e São Paulo, diz para o Cristo, a Escritura fala de mim e Maria está ligada ao mistério dele. Tá? Nós estamos vendo assim Nossa Senhora na Escritura, depois vamos ver amanhã as prefigurações e realizações dela, as mulheres, né? E depois, na quarta-feira, amanhã já podemos também entrar em algum dogma mariano, vamos ver os dogmas, então, na quarta-feira. Ok? Os dogmas de Nossa Senhora, que são, vamos lá, pessoal, virgindade perpétua, Mãe de Deus, Imaculada Conceição e Assunção. São os 4 dogmas marianos. Certo? Ninguém tem uma pergunta, gente? Então tá bom. O pessoal entendeu tudo, então. Ai que maravilha, né? O pessoal entendeu tudo. Então, ok. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Deus os abençoe. E amanhã, então, nos encontramos para darmos continuidade ao nosso estudo mariano. Tá bom? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria Santíssima. Salve Maria Santíssima. Até amanhã. Tenham todos uma boa noite.